Perfeito, muito obrigada pelas suas palavras. Depois a gente vai abrir para o diálogo com todo mundo. Agora chegou a terceira exposição, que é a minha. Eu sou Karen Michel Esber, conselheira, presidente da Comissão de Psicologia Jurídica, conselheira presidente da COI, sou servidora pública da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, psicoterapeuta, palestrante, professora em curso de pós-graduação, autora de livros sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Em a minha formação acadêmica, eu sou doutora em Sociologia, mestre em Psicologia Social, especialista em terapia de famílias e casais com formação em terapia sexual conjugal, especialista em Psicologia Jurídica e graduada em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás. Eu vou trazer aqui para vocês, gente, uma pesquisa que nós fizemos. Eu fiz enquanto servidora pública da Escola de Saúde de Goiás e em parceria com a superintendência, que atualmente se chama Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas da Secretaria de Estado da Saúde. Essa pesquisa se chamou Perfil Psicossocial dos Usuários do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, o PARLI. Ela foi publicada em um livro, como um capítulo de um livro que se chama Autores de Agressão, que está disponível para aquisição pela editora Apris. Tem outros capítulos de outras discussões envolvendo as pessoas que cometem agressão. A Manuela trabalhou conosco nesse projeto, a Mirelle, que está aqui, também trabalhou, ela vai falar um pouquinho para a gente, possivelmente a Cida, que foi coordenadora do PARLI por tantos anos, idealizadora do PARLI, eu estou vendo que ela está aqui na reunião também, e aí vamos abrir para elas na discussão. Bom, o PARLI, ele é um modelo assistencial de natureza comunitária, não manicomial e não prisional, destinado às pessoas com transtornos mentais que praticaram crimes. Faz parte da política pública de saúde mental goiana, e ele recebe pessoas que, no momento em que cometeram crimes, eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito dos seus atos ou de determinar-se de acordo com tal entendimento, em razão da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que foi o que as meninas já começaram a tocar nesse assunto. Em diversos estados da federação, o louco infrator é recolhido nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos, que mesclam características de prisões e hospitais em uma perspectiva assistencial majoritariamente criminal, prisional, punitiva e segregadora. Se eu estiver muito rápida, vocês me avisam. O hospital psiquiátrico foi definido como o que há de pior do manicômio e o pior da prisão por Ribeiro em 2006. Então, nós não temos o hospital psiquiátrico em Goiás, nós temos o PARLI. Em 2001, foram feitas 2 tentativas de criação do hospital psiquiátrico em Goiás, e o Conselho Regional de Psicologia, em 2001, já tem 19 anos isso então, produziu um documentário que se chama Antecipando o Absurdo, em parceria com o Ministério Público de Goiás, o Fórum Goiano de Saúde Mental e o Conselho, então, de Psicologia da época, que era outro plenário, conseguiram embargar a obra do Hospital Psiquiátrico em Goiás. Com o PARLI, aspas, o manicômio ficou no passado. Essa frase foi publicada em um artigo que a gente já publicou sobre o PARLI, que não é esse que eu estou trazendo hoje para vocês. É um artigo de 2015. Pioneiro no Brasil, o PARLI inaugura uma proposta de acompanhamento, tratamento e cuidado das pessoas em cumprimento de medidas de segurança dentro do campo universal do Sistema Único de Saúde. Recebe-se os usuários via encaminhamento judicial e referencia-se esses usuários à rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, aos serviços de atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família e núcleos ampliados de saúde da família, atenção básica, aí até mesmo nos casos onde há necessidade de internação, essa internação curta e nos moldes da Lei 10.216, essa internação pode ocorrer.
Então, a proposta é de cuidado à saúde mental dos usuários do Parli no território, reinterindo-os em suas famílias, nas comunidades e na rede do SUS. O Parli, em 2009, ganhou o prêmio Inovare na categoria Ministério Público, e ele é referência para diversas equipes multiprofissionais de outros estados que sempre vêm para entender qual é a nossa experiência. Existia uma lacuna dentro do Parli, que não existia ainda um estudo com a caracterização dos usuários do Parli. E foi isso que a gente tentou fazer nessa pesquisa. Então, nós somos 3 autoras dessa pesquisa, que sou eu, Karen, a Cida Diniz, que deve estar aí, e a Carlene Borges Soares, com a colaboração de milhares de outras pessoas também. A gente fez uma pesquisa enorme, que se constituiu, então, no primeiro levantamento científico sistematizado sobre o perfil psicossocial dos usuários do Parli entre 2006 a 2014. Uma das coisas boas é que, assim, quando a gente faz isso, a gente está estudando o assunto a partir da realidade empírica daquela localidade, então, aqui de Goiás e do Brasil. O que nós fizemos? Nós fizemos um estudo retrospectivo documental nos prontuários institucionais dos usuários. Então, esses prontuários eles eram compostos por vários documentos, documento do Ministério Público, sentença judicial, que determinou medida de segurança, os próprios prontuários, as próprias anotações dos técnicos do Parli. A gente estudou o documento, certo? E elaboramos um formulário para fazer o levantamento das informações que continham nos documentos. Colocamos em SPSS e analisamos, então, gente, 364 prontuários, isso é quase uma tese de doutorado. Passamos o projeto em comitê de ética, apesar de não ter contato direto com seres humanos, mas passamos, porque nós não temos o contato direto não tivemos o contato direto com eles pela pesquisa, mas tivemos o contato com as informações sobre eles. A gente entendeu que era necessário. 3 perfis que foram delineados a partir desses dados coletados. Perfil socioeducacional e familiar dos usuários do Parli, e aí foram analisados dados quanto ao sexo, idade, escolaridade, estado civil. Perfil clínico e criminal, temas como diagnóstico categorizado, tipo de crime, primeiro encaminhamento, uso de álcool e drogas e reincidência. E o terceiro perfil, a gente chamou de perfil das vítimas dos usuários do Parli. Idade das vítimas, número de vítimas, proximidades entre o usuário e suas vítimas e etc. Vamos aos resultados. Nós encontramos que a maior parte dos usuários do Parli são homens, 94,8%, com idades que variam entre 18 a mais de 60 anos, quando encaminhados ao programa. Nós não recebemos adolescentes, porque aí adolescente já é outra história, que a gente pode até conversar, mas adolescente não, tá? Escolaridade, predominantemente no ensino fundamental, 65,1%, e o mínimo de pessoas, então, fundamental e sem nenhuma escolaridade, 20,1%. Então, quase 80% com nenhuma escolaridade ou com escolaridade baixa. Pessoas com graduação, 3,6%. Pouquíssimas pessoas, né, gente? Então, a maior parte dos usuários era solteiro, 72%. Não possuíam filhos, 65,4%. A minoria, então, desses usuários havia constituído a própria família, ok? Dos 264 usuários do Parli que foram acolhidos pelas suas famílias de origem após encaminhados para o programa, dos 364, 264 foram acolhidos, o que dá 72,5% de pessoas que foram acolhidas por suas famílias
pós-encaminhamento, apesar de todo o enfrentamento que as famílias têm que fazer de acolher em casa uma pessoa que, além de possivelmente ter cometido um crime, ainda também tem um transtorno mental. Quem recebeu esses usuários? A maior parte as mães, né? 49,6% as mães são as campeãs, depois outras figuras femininas na maior parte. Os homens também receberam seus parentes homens em casa após o encaminhamento, entretanto, em menor índice. O Paili sempre buscou, então, a reinserção familiar dos usuários, e fazendo esse trabalho de mostrar que o louco infrator ele tem uma doença mental e não um problema de caráter. Dessa maneira, nós desmistificamos o louco infrator como essa pessoa com um nível de periculosidade e toda essa discussão. O eixo norteador do Paili, então, é a reinserção social do usuário nas famílias, comunidades, cidades e políticas públicas de saúde mental. Em relação ao perfil clínico criminal dos usuários do Paili, nós constatamos que os homicídios ou tentativas de homicídio foram os crimes mais frequentemente praticados, em 46,2% dos casos. Tivemos ali também roubo ou furto, e estupros e o extinto atentado violento ao pudor. Em relação aos diagnósticos psiquiátricos, encontramos esquizofrenia e outros transtornos psicóticos em 53% dos casos. E nesses casos de esquizofrenia, a gente entende que esses crimes se devem primariamente às alucinações auditivas e aos delírios. Entretanto, a literatura especializada aponta que existe uma complexa associação entre transtornos mentais e homicídios e a gente não pode fazer nenhuma relação de causa e efeito. O Paili tinha 37 usuários que praticaram violência sexual, tá? Estupro e o extinto atentado violento por dor. Desses 37, nós tivemos 35,1% com diagnóstico de esquizofrenia e 2,7% com diagnóstico de transtorno da preferência sexual, que é a pedofilia. A gente pode até repautar esse tema aqui, né, da pedofilia como sendo um transtorno que favoreceria uma inimputabilidade. A gente tem que abrir, esse eu entendo que é um ponto que a gente tem que abrir para discussão aqui, tá? Porque o pedófilo, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele só não tem capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, mas ele tem o entendimento. Eu fiz uma pesquisa ampla com pedófilos, eu constatei isso. E já estou caminhando para o final. Um achado importantíssimo dessa pesquisa foi que os usuários do Paili têm um baixo índice de reincidências. A gente encontrou sendo reincidência considerada como qualquer novo delito que gerou novo processo judicial. Nós encontramos apenas 19 reincidentes, desses 346, apenas 19 que dá um percentual de 5,2%. E esse baixo índice de reincidência coloca em xeque o rótulo historicamente proposto pela psiquiatria e pelo direito penal, que é o rótulo da periculosidade da pessoa que comete um crime e tem um transtorno mental. O álcool foi o mais frequentemente associado ao cometimento dos crimes em relação em se comparando álcool e outras drogas ilícitas, por exemplo. Perfil das vítimas. As vítimas, a maior parte das vítimas eram adultos, sendo adultos em 87% dos casos, homens em 59,1% dos casos, e um dado também interessante que vem a corroborar, que vem a pôr em xeque também
o conceito de periculosidade é o fato de que o número de vítimas geradas por cada usuário do Parli, em sua maior parte, é 1. Isso quer dizer que ele cometeu crimes contra uma pessoa só e depois não cometeu mais. Se ele não reincidiu e não foi condenado por outros crimes, então, realmente, ele tinha só esse registro. Para vocês terem uma ideia, 88,7% das pessoas que foram recebidas no Parli tinham uma vítima só, tá? Então, não são pessoas que reincidem. Não são pessoas que reincidem com uma porcentagem alta de reincidência. Em 60% dos casos, o autor da violência e da vítima eram desconhecidos, e depois a gente tem 23,2% de relações de parentesco. Quando essas pessoas têm relação de parentesco, os crimes foram cometidos, na maior parte das vezes, contra as mães. 35% das pessoas cometeram crimes contra as próprias mães. Esses achados aqui divergem radicalmente da literatura, que a literatura encontra que os esquizofrênicos praticam crimes, na maior parte das vezes, contra familiares e mães, né? A gente encontrou, na maior parte das vezes, desconhecidos, vítimas desconhecidas, certo? Então, assim, questionar o conceito de periculosidade por meio das evidências estatísticas é uma das grandes contribuições do presente artigo, que contribui para reduzir preconceitos e medos direcionados ao louco infrator. Entretanto, descrever o perfil psicossocial dos usuários do Parli é somente o início de um longo caminho científico que deve ser trilhado para o conhecimento da complexa realidade biopsicossocial, jurídica e institucional de pessoas com transtorno mental que cometem crimes, amplamente negligenciadas pela literatura nacional e pelas políticas públicas brasileiras. Pronto, gente. Só